Oi, tudo bem? Sou Luciano da Fonseca, aqui do canal Em Busca. Desejo a você muita alegria e muita paz. Hoje nós vamos falar sobre a civilização indiana. Temos como objetivo entender a Índia e sua dinâmica social política em volta dos rios Hindu e Ganges, na Antiguidade Oriental. Para tanto, vamos conhecer alguns aspectos geográficos da Índia. Conforme os estudos arqueológicos, a Índia antiga dividia-se em 4 grandes regiões, sendo elas o Himalaia, as planícies fluviais do norte, o planalto do Deccan e os Ghats oriental e ocidental. A formação da população indiana se deu em volta dos rios Hindu, Ganges e Brahmanês, com os coletores, caçadores e tribos nômades por volta de 7000 a.C. A população indo-europeia, que vai colonizar a Ásia e a Europa, é originária desta região. Como sabemos, a história da Índia antiga é dividida em 3 períodos. O primeiro período é o período Drávida, ou o período Harapiano, que vai de 4500 a 1500 a.C. A população que vai formar esse período, ela é advinda da região do rio Hindu, que se formou grandes cidades nesse processo, com destaque para a cidade de Harappa e Mohenjo-Daro, por volta de 3000 a.C. Esse período é marcado pela unidade social, política e religiosa, principalmente nas cidades ao longo dos rios Hindu e Ganges. Nesse contexto do período Drávida, a sociedade era dividida em 3 grupos bastante definidos, sendo eles os sacerdotes, guerreiros nobres e as pessoas comuns. O governo era escolhido dentre as tribos, o conhecido Rajá, o governador. A produção indiana no período Drávida é muito diversificada. O artesanato com cerâmicas, telhas, tijolos e outros, principalmente brinquedos e utensílios para a cozinha, é muito diversificado. A agricultura, nós temos a cevada, a aveia e principalmente o algodão, que vai fazer dos chineses hábeis produtores de roupa. Nós temos a criação de animais, como cachorro, ovelha, gado e outros. O período harapiano é tipicamente urbano, com cidades planejadas, sólidas, com ruas retas, edifícios sólidos com apartamentos em cima para o proprietário, embaixo para os trabalhadores, com sistemas de esgoto, sistemas de ar, sistema de luz, tudo natural. A religião nesse período Drávida é uma religião politeísta que tinha o deus Brahma como seu principal deus na doutrina e na religião indiana nesse período. Outro período da história é o período védico, que vai de 1500 a 300 a.C. Nesse período, a Índia vai passar por um processo de desorganização social, política e econômica provocada pela chegada dos povos nômades, guerreiros de origem ariana, principalmente da Europa Oriental. Estes povos vão conquistar a região do rio Ganges, onde formaram uma nova civilização, com uma nova sociedade, um novo modelo político, um novo processo vai se dar, principalmente com a formação das castas, né?
a tradição e a religião vai interferir nesse processo e vão formar as chamadas castas. Talvez o maior legado histórico da Índia são as castas. As castas destacam assim: primeiro, os brahmaneses, são os que nasceram da cabeça de Brahma, né? Sacerdotes, considerado puro. Os kshatriyas, que nasceram dos braços de Brahma, considerados puros, que são os guerreiros, os militares. Os vaishyas, que nasceram dos braços de Brahma, são os que pagam os impostos, a chamada classe média, né? Comerciantes, agricultores, artesãos e assim por diante. Na quarta hierarquia, os Sudras, que nasceram dos pés de Brahmas, que são os camponeses que trabalham. Além dessas 4 categorias, as castas indígenas também existem os chamados impuros, os Dalits, que são os marginalizados e excluídos, que são considerados dentro da sociedade como intocáveis devido à questão da impureza. A partir do século VI a.C., o período védico é marcado por intensas mudanças e transformações em todos os seus sentidos. Daí vai surgir religiões filosóficas, religiões bem definidas com ascetismo, como por exemplo o budismo, o hinduísmo, o janaísmo, que são religiões politeísta ascética, além das mudanças sociais e crises políticas que vão levar à formação do chamado Império Maurya, que é o período de decadência desse processo. A Índia e o chamado Império Maurya. Forma-se uma monarquia teocrática que se consolidou com grandes obras públicas, como palácio, templos, estradas, sistemas de drenagem e irrigação, principalmente aproveitando a mão de obra de presidiários. Desenvolveu a agricultura, o comércio e o sistema de exploração das terras, principalmente por parte do Estado. Mantinha o comércio com os gregos, hebreus, fenícios, chineses e outros povos da Ásia Menor e da Europa Oriental. E chegamos ao fim, que foi o período de decadência da Índia Antiga. Podemos apontar alguns aspectos que marcaram a decadência da Índia, como, por exemplo, a invasão dos povos indo-europeus, a conquista, consequentemente, de várias conquistas que vão ocorrer das terras indígenas, principalmente a partir de 140, com o reino Bactria. Depois nós temos os macedônicos, de Alexandre em 100, e, por último, a conquista dos Sacas, no ano 80, que vai levar à decadência final dos indianos antigos. Considerações sobre a Índia. A Índia legou um sistema de castas, ou seja, um sistema social intrigante e complexo, que vai unir a tradição e a religião. A Índia é marcada por uma história complexa e diversificada em volta dos rios Hindu, Ganges e Brahmis. A Índia foi uma sociedade que passou por diversos sistemas de governo em sua história. É isso aí, meu muito obrigado e até mais. Dê um joinha e vamos lá.